Pessoal, olha, agora nós vamos falar, voltando aqui, né, para ficar tudo gravadinho, tudo certinho. Nós vamos falar de crimes hediondos e lei de imigração. Essa leizinha, leizinha aqui. Tem uma outra questão ao Estatuto do Desarmamento também, antes, né? Só uma. Seguinte. Agora da PRF mesmo. A PRF fez uma apreensão. Uma prisão em flagrante e uma apreensão de armas que estavam sendo transportadas sem autorização. Numa BR. A competência para essa investigação, a PRF que fez a apreensão e efetuou a prisão dos suspeitos. Numa BR, e foi a PRF que fez. Né? Vamos colocar aqui Mato Grosso sentido Pará, só para mudar, porque eu sempre estou olhando para o Mato Grosso do Sul, né? Então, Mato Grosso sentido Pará. A competência vai ser da Polícia Civil para investigar ou da Polícia Federal? Porque, assim, a banca gosta muito dessa questão de competência. Então, geralmente, quem faz, a gente precisa também exercitar isso, porque isso é muito cobrado, principalmente CESP, gosta muito dessa questão de competência. Foi a Polícia Federal que efetuou a apreensão. Eu estou colocando essa questão. A PRF parou um caminhão de transporte, encontrou lá armas, e eles não tinham a autorização para o transporte dessas armas. Então, eles foram autuados em flagrante e as armas foram apreendidas. Nesta hipótese, e isso eles vão colocar, que foi numa BR que liga Mato Grosso ao estado do Pará. Ou pode ser qualquer outro estado aí. Para já mostrar para o candidato, né, que era aí interestadual. Nesse caso, a competência vai ser da Polícia Federal de Investigação ou da Polícia Civil? Da Polícia Civil. Civil. Polícia Federal é transnacional ou internacional. Ou, em último caso, quando seja o caso de repressão uniforme com autorização do ministro da Justiça. Então, olha só. A Polícia Federal está investigando o tráfico de armas envolvendo 7 estados. Veja, para que a Polícia Federal faça essa investigação, tem que ter uma autorização do ministro da Justiça. O ministro da Justiça é o chefe da PF. Então, assim, a Polícia Federal pode investigar os crimes de competência da Justiça Federal, e isso tudo bem, lá no artigo 109 da Constituição, e também tem atribuição e competência para investigar os delitos previstos especificamente em lei, que trata justamente dessa atribuição da PF. Então, por exemplo, roubo de carga, né? Tráfico internacional de drogas. Esses delitos, crimes virtuais de ódio contra a mulher, agora recentemente foi alterado. A PF, crime digital de ódio praticado contra a mulher, caráter misógino, né? Mas o virtual. É a PF, muito bem, foi uma alteração recente. Mas o que eu estou colocando e que pode cair para vocês é, a PRF efetuou essa apreensão das armas. E esses suspeitos estavam em trânsito entre Mato Grosso e o estado do Pará. A quem cabe essa investigação? Essa investigação é a Polícia Civil. Se você não tem ali uma situação de repressão uniforme, quer dizer, a banca não está te dando informação que a PF já tem uma investigação e o envolvimento desses integrantes em mais de um estado, acabou, vai ser civil. Agora, se ela trouxer essa informação para dentro da questão
de que há o envolvimento de suspeitos em outros estados da federação, né? E há uma organização, uma investigação em andamento, aí sim, aí a competência vai ser da Polícia Federal. Porque é o seguinte, a Polícia Civil só tem atribuição legal de investigar crimes dentro da sua competência, né? E circunscrição. Quer dizer, se é delegado em Cuiabá, é só em Cuiabá, ou de Chapada, só em Chapada, eles podem até atuar conjuntamente, mas eles têm que fazer uma força-tarefa para isso. Delegado sair de Cuiabá, como aconteceu, foi Coniza? Não, a chacina. Não, aquela que... Não é Comodoro, é Comodoro? Que mataram várias pessoas. Coniza, né? Então, saiu o delegado de Cuiabá e foi auxiliar o delegado local, mas é força-tarefa. Né? A Polícia Federal pode trabalhar também de forma integrada com a Polícia Civil do Estado, também em força-tarefa. Quando envolve vários estados, puxa, parece que tem conexões essa facção aqui, essa organização tem conexão, tem braço, São Paulo, Rio, Mato Grosso do Sul, Pará. Nesse caso, repressão uniforme, qual é a polícia que pode atuar em todo o território? Federal. Mas como que eles trabalham? Quer dizer, entrou a Polícia Federal, sai a Polícia Civil? De forma alguma. Elas vão trabalhando de forma integrada. Beleza? Então, essas informações assim de competência achei importante porque a gente pode ter uma situação com drogas, que a PRF fez a apreensão, né? Ou com armas, que a PRF fez a apreensão, já tudo induzindo o candidato, e se é tráfico interestadual e se também a arma estava sendo levada de um estado para outro, quer dizer, você tem um caráter interestadual, civil. Beleza? Transnacional e internacional, Polícia Federal. Repressão uniforme, vários estados, PF. Então, isso aí é assim, super importante. Em relação a crimes hediondos, o material está muito bom. Eu vou fazer um esquema aqui para vocês, para a gente fazer exercícios. Porque eu acho assim, a lei de crimes hediondos, ela é muito comentada no decorrer das aulas. Isso é crime hediondo, isso é equiparado, né? A questão é a seguinte, pessoal. A lei de crimes hediondos, resumindo, o que ela faz? Ela torna alguns crimes, alguns procedimentos relacionados a crimes mais rigorosos. Por exemplo, não permite, de um modo geral, crimes hediondos. Nós temos aqui, não cabe fiança. Anistia. Nós temos, cuidado, caiu uma questão CESP. Olha isso aqui, gente. Eu vou colocar a questão para vocês. Minha gente, olha isso aqui. Nós temos também livramento condicional com 2/3. Livramento condicional com 2/3. Indulto, a graça é uma espécie de indulto, só que o indulto é coletivo e a graça é individual. É isso. Ambos concedidos pelo presidente da República e aqui pelo Congresso. Isso.
Tá, vai acabar. Ah, tudo que eu falo assim, o benefício. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Tá? Crimes hediondos. Pessoal, caiu a seguinte questão. Ó, vamos trabalhar a questão. Os três são. É espécie de perdão estatal. Só que esse aqui, pelo presidente, executivo. Esse aqui, pelo legislativo. É uma espécie de perdão estatal, porque não terminou de cumprir a pena. Executivo, executivo e legislativo. É uma espécie de perdão estatal, por quê? Porque, na verdade, aquele condenado, ele não terminou de cumprir a pena. Ou seja, ele não terminou de pagar à sociedade o que ele devia, certo? Vem o Estado, por meio do executivo, e concede a ele o benefício. Ele sai e não volta mais. E não deve mais nada. Mesmo não tendo terminado de cumprir a pena. Na anistia, idem. Só que quem concede é o legislativo. Ele não fica devendo mais nada para a sociedade. Nos três, né? Graça e indulto, presidente, anistia, Congresso. Nada. Saiu e não volta mais, gente. Lembra? Qual é o benefício que o sujeito sai e volta? Saída temporária. No indulto saiu, acabou. Não volta. É um presentaço. E detalhe, vocês viram, né? Que na verdade é porque assim, aqueles que foram condenados a regime semiaberto e aberto, condenado em regime semiaberto e aberto, ou já estão em progressão de regime, quer dizer, começou no fechado, mas ele já está no semi, se ele tiver um bom comportamento, por exemplo, vamos pegar o caso Richthofen e da Nardoni, a madrasta. Então, esses dois casos aí, elas vão sair agora no Natal, mas não pelo indulto. Porque elas cometeram o crime hediondo. Qual foi o crime hediondo? Homicídio qualificado. Elas vão ter a saída temporária, natalina. Elas vão passar o Natal com os seus familiares e voltam. Mas não é o indultão do presidente da República. Entendeu? É que no Natal coincide a saída temporária de Natal, que é aquela que sai e volta. Errado. Mas eles falam, é verdade. O indulto natalino é o do presidente, Papai Noel, né? Ah lá, gente, a frase. Isso vai... Ué, que não vai sobrar nada, só vai sobrar cadeia pro povo? Não pode. Gente, questão. Olha só. Gente, questão aqui que caiu o CESP. Fulano de tal, não lembro o nome, foi condenado por crime de homicídio qualificado, né? A pena de 16 anos de reclusão e a condenação, a sentença, né, da condenação foi publicada em dezembro de 2016. Traz essa informação. Nesta hipótese, poderá fulano de tal obter a progressão de regime depois de 1/3, 1/6, 2/5 ou 3/5 da pena? Qual que é a resposta? Qual que é a resposta? CESP é mestre em fazer isso. Errada a resposta. Porque os 2/5, cuidado com isso, o CESP ama esse tipo de questãozinha. 2/5 passou a valer esta regra, a partir de 2007. Dezembro de 2006. Mas na hora da prova ninguém presta atenção. Porque todo mundo foca, sabe no quê? Foca, é homicídio qualificado, não quero nem... E homicídio qualificado é hediondo, fecha os olhos e responde errado. Então, toma muito cuidado. Essa regrinha dos 2/5 com 3/5 a partir de 2007. Condenações anteriores a 2007,
com um sexto. Com um sexto da... só que faz... E não foi só isso. Não, mas eles costumam colocar ano. O mês também já é demais, não dá ideia. Nossa, meu Deus! Não dá ideia, né? Quer ver um outro? Prostituição infantil. Prostituição infantil. Caiu essa questão, CESP também. Que fulano de tal foi condenado pelo crime de favorecimento ou prostituição infantil em 2011. Né? E a questão perguntava, né? Se nessa hipótese é crime hediondo ou não. Adivinha a resposta? Não. Porque passou a ser crime hediondo a partir de 2014. Então, assim, gente, eu vou falar para vocês. Nós vamos estudar aqui os crimes, mas já tem duas... Lembra que eu falei para vocês o que eu acho? Já fiz um esqueminha aqui dos principais benefícios, mas a banca está saindo um pouco disso aqui, ó. Ela está pegando detalhe. Quando que passou a valer a regrinha da progressão? 2007. Quando que, sabe uma que pode cair ligada ao Estatuto de Desarmamento? Que fulano de tal foi preso em flagrante respondendo por crime de posse e porte ilegal de arma de uso restrito em 2015. Nesta hipótese, poderá obter a progressão de regime depois de um sexto ou 2/5? Sexto. Por que é um sexto? Porque ele só passou a ser crime hediondo a partir de 2017. É sacanagem, mas concorda que a gente tem que pensar em tudo? Prevenção, meus queridos. Ninguém vai sair daqui falando assim, eu nunca ouvi falar isso. Né? Não é? Mas não é. Quando é que virou crime hediondo? Não é, amiguinha? A amiguinha está até descabelada de tanto que estuda. Olha o material dela. Ela está com tanta informação nessa cabeça. Você quer água, minha florzinha? A cada detalhe ela faz, meu Deus, mais uma. Ela é uma pessoa que está comendo livro, minha gente. Tira! Vamos lá. A cada detalhe ela fala, não, mas isso não é possível. Gente, então vamos lá. O porte ilegal, não vamos esquecer. Se vier uma questão falando que o sujeito foi preso e condenado por porte e posse ilegal de arma de uso restrito em 2016 ou 2015... Ele vai progredir de regime. Quando, minha gente? Com um sexto ou com 2/5? Com um sexto. Então, o CESP é mestre nisso. Porque toda a questão induz. Induz no 2/5, porque a professora quase se mata. Gente, é crime hediondo, crime hediondo. Tá? Então, fica ligado nisso. Prisão temporária em crime hediondo. Prazo. Qual que é o prazo? Qual que é o prazo? 30 dias. Prorrogados por mais 30. Pode vir uma questão. Cabe prisão temporária no caso de posse e porte ilegal de arma de uso restrito? Claro que cabe, porque agora é crime hediondo. Se é crime hediondo, cabe prisão temporária. Então a gente tem que ficar esperto. A lei lá que incluiu o artigo 16 é de 2017. Então vamos nos crimes. Olha só, o artigo 1º trata, e o parágrafo único trata dos crimes considerados hediondos. Então nós temos assim, primeira questão, são crimes hediondos os crimes consumados e os crimes tentados. Homicídio simples. O homicídio simples é crime hediondo se praticado por atividade típica de grupo de extermínio. Grupo de extermínio não pode ser confundido com milícia, né?
que é a milícia? Milícias são aqueles agentes que eles vão ocupando o espaço onde o Estado não está. Então, ele cobra do sujeito que está vendendo o pãozinho, do outro que tem um mercadinho, e vai tomando conta da comunidade, do bairro. E o grupo de extermínio? Grupo de extermínio, pessoal, aqui são aquelas chacinas. Ah, mata aqueles meninos, são moradores de rua, né? Ou presos, como aconteceu no caso Carandiru. O detalhe é que não precisa ser necessariamente praticado pelo grupo. Pode ser praticado por um único integrante. Quando eu falo em grupo, quantas pessoas eu tenho que ter? No mínimo. No mínimo 3. Porque o Código Penal fala que quando eu tenho 2 é concurso de crimes. Concurso de crimes. Então, a leitura é, quando fala grupo, significa no mínimo 3. Muito bem. Homicídio qualificado. O destaque aqui vai ficar, entra aí, homicídio por motivo fútil, por motivo torpe, com meio cruel, a tortura, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mas o que eu acho que pode vir é o inciso 7 aqui, sabe por quê? Trata do crime de feminicídio. O crime de feminicídio é considerado crime hediondo. O detalhe vai ficar por conta do que eu vou falar agora. Crime de feminicídio é só aquele que envolve violência doméstica familiar contra a mulher? Não. É esse e mais aquele praticado contra a vítima mulher pelo simples fato dela ser mulher. Então, não exige nenhum tipo de vínculo com a vítima, tá? Nem parentesco, nem vínculo afetivo. Matou pelo simples fato de ser mulher, feminicídio. Tá? Então, o feminicídio pode vir aí. A lesão corporal de natureza gravíssima também é crime hediondo. Ó, lembrando o seguinte, o feminicídio, só porque assim, tipo, banca ama, né? O feminicídio passou a ser em 2015. Antes, quando era morte de mulher, porque não se conformava com o fim do relacionamento, era homicídio qualificado pelo motivo torpe. Isso, tá? E se fosse por uma discussão, motivo fútil. Tá. Aqui, gente, a lesão corporal gravíssima também passou a ser crime hediondo em 2015. Mas é lesão corporal gravíssima contra qualquer pessoa? Não. Contra policiais, seus agentes, né? Agentes da Força Nacional e parentes até o 3º grau. Gente, nunca caiu. Mas todo mundo sempre me pergunta isso. Ai, professor, e o filho adotivo? Gente, filho adotivo, eu sempre defendi isso assim, mas depois fiquei contente, porque não estou sozinha nessa, muito pelo contrário, renomados doutrinadores estão também nessa mesma linha. Então é o seguinte, o filho adotivo foi equiparado ao filho biológico pela Constituição, a Constituição está acima da lei infraconstitucional. Então, assim, o legislador nem mencionou porque entendeu desnecessário. Filho é filho. Tá? Latrocínio, cuidado aqui. Latrocínio, roubo seguido de morte. O latrocínio, roubo qualificado, não. É o latrocínio, é o parágrafo 3º que é hediondo. Extorsão qualificada pela morte. A extorsão qualificada pela morte, tomar cuidado aqui, ó. Sequestro relâmpago. Sequestro relâmpago, doutrina majoritária. Sequestro relâmpago não é crime hediondo. Só aquela qualificada pela morte, lá do parágrafo 2º do 158. A lesão corporal gravíssima contra aqueles agentes, né? A lesão...
Não, aqui, ó, na extorsão do artigo 158, que nós temos dois tipos de extorsão. Extorsão do 158 é a extorsão mediante sequestro. A mediante sequestro, todas as modalidades é hediondo. Agora, a extorsão do 158 só é hedionda aquela qualificada pela morte. É isso. Tá? Muito bem. Estupro. Todas as modalidades são considerados crime? Isso. Epidemia com resultado morte. Aqui já caiu questão. Ele trocou o com por sem numa questão. Epidemia sem resultado morte. Porque é só com resultado morte que é hediondo. Sem resultado morte não é hediondo. Isso. A adulteração, ó, de produtos destinados a fins terapêuticos. Entra aqui maquiagem. Maquiagem. É exatamente, minha gente. Medicinais, porque ele entra no terapêutico aqui. Aqui, vocês lembram daquelas pílulas de farinha? Mulherada andou engravidando, parindo, né, minha gente? Que o laboratório estava fraudando. Tá. É assim, por isso que eu falo que conta a história. Sequestro, Abílio Diniz. Homicídio qualificado, Daniela Pérez. É sempre um episódio que leva. Isso. Feminicídio. Feminicídio, por que entrou? Porque houve um aumento, a gente não sabe se é de denúncia ou porque aumentou mesmo os casos de violência. Ou aumentou a denúncia, porque antes da Lei Maria da Penha, tem desembate. Mas observa, vai, ó aqui o que cai, ó. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. 2014. Professora, tá, mas qual que foi o episódio? Copa do Mundo. Foi uma condição para que os jogos acontecessem no Brasil. Por quê? País do turismo sexual e da exploração infantil. Exploração sexual. Uma das condições era o combate. Então, a lei de crimes hediondos ela conta a história, a parte trágica, né? Claro. Tá? Então, aqui, ó. Genocídio, cuidado. Crime de genocídio é crime hediondo. Não é equiparado, não. É hediondo. E agora, mais recente, depois da festa do fuzil, porte e posse ilegal de arma de uso restrito. Aqui, eles copiaram numa questão tudo isso, só que trocaram uso restrito por uso permitido. Ou incluíram restrito e permitido. Então, genocídio. O que é o genocídio? Raça, etnia, grupo. Mas, ó, gente, um detalhe importante no crime de genocídio, que é a parte de direitos humanos, ele entra bastante assim. É um detalhe importante. Genocídio não é só matar e causar lesão corporal, não. Você exterminar a cultura de um povo é genocídio também. Então, ela não é só o crime, digamos assim, de sangue, ou que fere a integridade física do grupo. Exterminar a cultura de um grupo caracteriza também genocídio. Então, isso é importante. Seus costumes, seus valores, sua crença caracteriza genocídio. Genocídio é amplo. Tem tratados, convenções, direitos humanos. Mas é sempre, porque a gente sempre liga o crime de genocídio ao crime de sangue. Matar um grupo para exterminar aquela etnia, aquele grupo. Né? Ou lesão corporal. E não é somente isso. Então, de repente, vocês viram recentemente que ele é de outro país, só que agora é da Ásia. Ele foi numa ilha que vive uns indígenas isolados do mundo. Inclusive, tem uma lei que protege esses indígenas para que ninguém se aproxime deles. Mas ele diz que recebeu uma missão divina e diz que foi Deus que mandou ele ir mesmo assim. Ele encontrou um navegador também malucão que levou ele lá. Todo mundo avisou, eles vão te matar. Eles vão te matar e vai fazer isso de forma violenta, porque eles não querem e tem lei que ele infringiu as normas, foi lá, pois os indígenas acabaram com a raça dele, enterraram na praia. E assim, e justamente essa questão, o que ele tinha feito lá? Ele disse que morreu gritando.
vocês são demônio, vocês palavras de ordem, porque ele queria evangelizar o grupo. Quer dizer, a intenção dele era modificar, evangelizar na força, modificando o quê? A crença daquele povo e a sua cultura. Porque ele foi falando durante a viagem, não sei se vocês viram, tem vídeo. Ele fala com o cara que estava lá falando que ele estava nessa missão, porque aquele povo estava com Satã, e aquele povo era isso. Quer dizer, ele acabou morrendo. Quem contou, não, jornal. Jornal Hoje, Jornal Nacional. Mas não é, só que não foi no Brasil. Aconteceu fora. Mas o que eu quero dizer é, alguém que queira evangelizar, não, agora você vai ser, e vai ser dessa religião, vai ser do outro, também pode caracterizar o genocídio. Tá? Equiparado a hediondo, nós já vimos. Nós temos a tortura, temos o terrorismo, temos o tráfico. Lembrando aqui que a associação para tráfico, a tortura imprópria não é considerado crime hediondo. Estudamos isso nas leis, quando vimos, né, a lei antidrogas e também a lei de tortura. E o crime de associação criminosa, antigo crime de quadrilha? Não é hediondo. E a associação criminosa qualificada? Olha que interessante. A associação qualificada está prevista na lei de crimes hediondos, mas não é hediondo. Interessante, né? Ó, aqui, ó. Deixa eu só ver, deixa eu trazer ela aqui. Deixa eu pegar aqui, novidade. Esse daqui é dos benefícios que eu já mencionei. Gente, anota a súmula vinculante, porque súmula vinculante cai. 26. Só fazendo aí uma observação na parte de progressão. Aqui já mencionei, olha lá o 2007, até coloquei para vocês, viu, pessoal, no material, ó. Tem a súmula que fala que só depois de 2007. Então, o material está bem bacana aí. STF. A súmula vinculante. Olha lá, STF. Isso. Livramento condicional já coloquei aqui também. A súmula vinculante 26 de novo. A prisão temporária, eu fiz aqui o resumo no quadro. Gente, aqui, ó, olha isso. Está lá na lei de crimes hediondos, ó. Será de 3 a 6 anos de reclusão se essa associação, eles se juntarem, eles se organizarem para cometer um dos crimes previstos na lei. Então, presta atenção. Se juntar mais de 3 pessoas para praticar um crime de estupro, um crime de latrocínio, um crime de exploração, além de responder pelo crime praticado, também vai responder por associação criminosa qualificada. Vamos colocar um resuminho aí, um destaque. O que é o crime de associação criminosa qualificada? Associação criminosa qualificada, vamos colocar aí. Associação criminosa qualificada, pessoal. Qualificada. Olha lá, ó. De 3 a 6 anos de reclusão.
Olha lá, ó. Só um destaque importante aqui, ó. A associação criminosa qualificada não é hediondo, embora esteja previsto na lei de crimes hediondos. Mas por que ela está lá? Porque nessa modalidade os agentes se reúnem para praticar os crimes da lei. Homicídio qualificado, o estupro, a extorsão mediante sequestro. Então, vamos supor, 4 pessoas falam assim, pô, vamos pegar aquele empresário lá, o cara cheio da grana. A gente fica com ele, pede o resgate e libera. Né? Sequestra o cara, mantém ele em cárcere. Eles vão responder por quais crimes? Por 2 crimes. Eles vão responder pela extorsão mediante sequestro e também pela associação criminosa qualificada. Por quê? Porque eles se reuniram para praticar crime hediondo. Entenderam? Dos 2 crimes que eles praticaram, qual que é hediondo? Apenas um. Apenas a extorsão mediante sequestro. O crime de associação criminosa não é hediondo, mas a pena deles vai ser de 3 a 6. E é essa jogada. Tem que tomar cuidado com isso. Então, o exemplo que eu vou dar, que é para vocês não esquecerem, é 4 pessoas se reuniram para sequestrar um empresário. Eles mantiveram esse empresário em cativeiro e começaram a entrar em contato com a família para pedir o resgate. Ó, nós vamos matar. Ó o pedacinho da orelhinha aí. Ó, não sei o quê, papapá. Tá? Os caras caíram, foram presos. Quais crimes eles vão responder? Extorsão mediante sequestro e mais associação criminosa. Desses 2 crimes, qual é o hediondo? Apenas a extorsão mediante sequestro. Mas qual vai ser a pena da associação criminosa? 3 a 6. Porque eles se reuniram para praticar crime hediondo. 1 a 3. É o 288. Quem quiser até checar, porque pode ser que eu estou te passando errado. É o 288 do Código Penal. Então, aqui aumenta bastante. 3 a 6. Vê lá. 288 CP. Quanto que é? Você viu? Chegou a ver? O 288, a pena é menor. Aqui, na qualificada, vai aumentar. 3 a 6. 1 a 3? Então, tá certo. A pena do 288 é 1 a 3. Então, se esses caras se reúnem para praticar aqueles crimes ali do artigo 1º, os caras respondem pelo crime que praticou e ainda vai pegar a caninha aqui de 3 a 6. Só que qual que é a grande questão que todo mundo confunde? Todo mundo fica assim, mas aonde que está essa associação qualificada? Ah, ela está lá na lei de crimes hediondos. Artigo 8º da lei. Ah, então se está na lei de crimes hediondo, é hediondo. Falso. Só são considerados crimes hediondos os crimes previstos no artigo 1º da lei. E no parágrafo único. E os equiparados no artigo 2º. Então, assim, a associação não é, a qualificada não é crime hediondo. Então, isso é importante, porque às vezes a gente pode ter aí uma confusão em relação a essa questão. Cabe colaboração premiada. A colaboração premiada aqui, prevista na lei de crimes hediondos, prevê apenas redução da pena. Tá? 1/6 a 2/3. De 1 a 2/3, perdão. De 1 a 2/3. Apenas redução de pena é o benefício. E exige que a vítima seja resgatada com sua integridade mantida, que entregue a participação de outras pessoas, né? Que haja recuperação do proveito do crime. Ela vai exigir resultado. Cuidado que a gente precisa ter é não confundir o instituto da colaboração premiada, da lei antidroga, que também só prevê redução de pena, da lei de crimes hediondos, que também só prevê redução de pena, com a colaboração premiada da lei de combate ao crime organizado, que é aquela que prevê muito mais benefícios. Colaboração, organização criminosa. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Vamos aos exercícios da lei de crimes hediondos? Vamos lá. Agora, peraí, deixa eu só ver como é que ele pôs mesmo aqui. Acho que é depois. Deixa eu só ver aqui. Exercícios. Esse é o que a gente fez do... Não,
Cadê os exercícios da lei de crimes hediondos? Está no início. São considerados crimes hediondos crimes que tiver no artigo 1º CPI? Não, primeiro da lei, 8.072. Isso. Deixa eu só ver, que acho que deve... Será que está antes? Deixa eu ver aqui, peraí. 8.072 de 90. Deixa eu só ver. Não, aqui, ó. Começou assim, Estatuto de Desarmamento... Engraçado que teve uma hora que eu puxei aqui e ele apareceu, mas... Não, mas aquele lá é o último. Será? Espera aí. Ah lá, mas quando eu... Aqui para mim, ó, quando eu estou pedindo para... Ele não... Não. Então, ele deve estar lá embaixo, né? Tráfico internacional. Deixa eu ver, missão de... Vocês têm uma aí para mim? Dá uma aí, vamos fazer, porque até eu achar esse negócio... Tá. Deixa eu só deixar no... Porte. Ah! Ai, achei. Aleluia! Vamos lá. De acordo com as disposições legais referentes aos crimes hediondos, o CESP, o agente do crime de sequestro relâmpago, qualificado com resultado morte, está sujeito à prisão temporária por ser tal crime considerado hediondo? Crime hediondo cabe prisão temporária. A questão que você precisa dizer é o seguinte: o sequestro relâmpago com resultado morte é hediondo? Não. Sequestro relâmpago, não. Só a extorsão qualificada pela morte, que não inclui sequestro relâmpago, porque a qualificada pela morte está no 158, parágrafo 2º, e o sequestro relâmpago está no parágrafo 3º. E todas as modalidades de extorsão mediante sequestro. É porque tem 3 correntes. Pode ver, Nutti, Luiz Flávio Gomes, coloquei 3 correntes aí. E André Stefan. A que prevalece, Nutti. A que prevalece, a maioria. Pode anotar. Sequestro relâmpago não é crime hediondo. Sequestro relâmpago é aquela saidinha, certo? Que ele pegou a vítima para levar o banco para sacar. Veja que não ficou em cárcere. A vítima tem fobia, ficou sufocada no porta-malas e morreu. Aí eles ficam naquela. Pô, a vítima morreu, e aí? É hediondo ou não é hediondo? Não considera hediondo. Agora, quando considera hediondo? Quando é extorsão com resultado morte, que é do parágrafo 2º, que não é aquela de homicídio qualificado, não. Porque o dolo não era matar, o dolo era extorquir. O resultado morte é préter. É préter doloso. Não é a intenção do agente no início. Porque se ele tiver a intenção de matar, você tem homicídio. Se a intenção dele era extorquir e a morte aconteceu por algum erro na execução, aí você tem a modalidade de préter-dolo, que é a extorsão qualificada pela morte. Essa é hediondo. Agora, no sequestro relâmpago, não. Por que não? Porque não admite interpretação extensiva. Quando você pega o artigo 1º da Lei 8.072, ele fala a extorsão qualificada pela morte e coloca entre parênteses. Artigo 158, parágrafo 2º. Não. Ele só responde pelo sequestro relâmpago, parágrafo 3º. Só que é morte. Teve morte também, só que não é homicídio. Por causa do dolo. Chantagem. Se você não me pagar o valor que eu estou pedindo, você vai morrer.
tua família vai morrer, você vai perder o emprego, eu vou disparar tudo isso na internet. Então, é essa situação que eu coloquei para ele. No sequestro relâmpago, por exemplo, é aquela situação em que a pessoa está momentaneamente com a vítima, ela está com a liberdade não privada, ela está com a liberdade restringida. Colocou no porta-mala do carro para levar, para sacar. A pessoa tem fobia e morreu. Sequestro relâmpago com resultado morte. Isso. A extorsão. Você leva a pessoa fazendo a chantagem com ela. Se você fizer isso, se você não fizer isso, se você não entregar, se você não acontecer, papapá. Vamos supor que a vítima, ela tem algum tipo de doença, ela é cardíaca, em razão da pressão psicológica, ela vem e morre. Tá? Então, não é uma questão de privação, não tem a privação de liberdade, mas em decorrência da pressão que a ameaça para obter a vantagem ilícita, venha morrer. É essa a situação. Agora, na extorsão mediante sequestro, a vítima é privada de liberdade. Existe a privação de liberdade, não a restrição da liberdade. A restrição da liberdade e privação da liberdade é o que diferencia o sequestro relâmpago da extorsão mediante sequestro. É o que diferencia os dois. Não, mas a ameaça é elemento do tipo. Na extorsão você tem a grave ameaça. Ela já está no próprio tipo penal. Mesma coisa. Mas aí na tortura a gente tem outra finalidade, né? Na tortura você não está querendo receber vantagem ilícita, né? Você está torturando para confessar, para castigar, lembra? Se você está querendo receber grana, o crime é extorsão. Lembrando que em relação à extorsão, se for para a pessoa aparecer despida, passar foto, isso e aquilo, não é extorsão, né? Que crime que vai ser? Estupro. Estupro. Tá? Então, vamos lá, gente. A prática não consumada. A prática não consumada, ou seja, tentada do crime, afasta o caráter hediondo do tipo penal. Quer dizer, crime tentado não é hediondo? Falso. É tentado ou consumado. Cumpridos os requisitos legais, será cabível em crime hediondo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito? Sim. O exemplo que a gente tem no tráfico privilegiado. É equiparado a hediondo e cabe a substituição. É essa. É cabível ao magistrado classificar o crime como hediondo ou cabe à lei? Cabe à lei, então essa é falsa. Liberdade provisória em crimes dessa natureza não é permitido? Falso. Liberdade provisória aqui no Brasil é uma coisa maravilhosa. Você não precisa pagar fiança. Cabe em qualquer crime. Então, olha só. CESP, mais uma aí. Conforme a legislação pertinente, considera-se crime hediondo. Condicionado ao pagamento de fiança ainda está errado porque é insuscetível de fiança. Aqui. Conforme a legislação pertinente, considera-se crime hediondo. Favorecimento de exploração sexual de pessoas adultas? De pessoas adultas, não. Felizmente. É rufianismo, né? Explorar, né? É rufianismo. Mas é crime hediondo? Ainda não. Estupro de vulnerável tentado? Sim. Lesão corporal dolosa de natureza grave? Qual que é? O que está errado aqui? E não é só isso. É gravíssima contra aquelas pessoas, né? Não é contra qualquer pessoa, não. Sequestro? Falso. Extorsão mediante? E aqui, ó. Extorsão simples? Não. Tem que ser a qualificada pela... Gente, o que mais cai em crime hediondo é colocar o candidato nessa berlinda aí de lembrar quais são os crimes hediondos. E dentro de cada tipo penal, se o qualificado é, se o simples não é, mais essa. É o que mais cai. Restrição você colocou no porta-mala para ir lá sacar a grana. Está restringindo. Daqui a pouco liberou. O cara sacou, liberou. Privação é cárcere. Ficou lá dias. Dias e dias. Ficou 30 dias. Ficou uma semana. Privado de liberdade.
Roubo. Não, você fala se é crime hediondo? Não. É latrocínio. O crime de latrocínio é hediondo. Qual a modificação que teve nesse espécie de roubo quando usa artefatos explosivos? Só que teve uma mudança, mas foi numa lei que caiu na prova da PF, que é aquela que trata da questão da segurança. Que ela fala que também, cara, que é competência da uso quando usa tinta, quando usa explosivo, ou uma majorante do 157, você está falando? Majorou a pena, só que do 157, não latrocínio, tá? Majorou do 157. Mas só que teve não só no Código Penal, teve no Código Penal, mas teve também, pessoal, naquela lei que trata do trabalho do vigilante e das empresas de transporte de valores. Ela também foi alterada, porque ela passou a abarcar também o cofre dentro dos carros fortes, o uso de tinta e até chegar próximo que tem que ter o alerta, porque se houver qualquer movimento brusco, ele vai disparar o alarme. Houve todas essas alterações aí também. Só que crime hediondo é latrocínio, tá? Para ser crime hediondo, né, tem que... Sequestro não é crime hediondo. Não. Só se for Extorsão mediante? Isso. E a extorsão simples também não. Ela tem que ser extorsão com resultado? Morte. Aqui é 150. Aqui está errado, porque aqui é o 149, na verdade, quando é o 159 que é hediondo, e aqui 158, parágrafo 2º, e aqui é o 158 caput. Chantagem. É, só que o outro tem o resultado morte. Tá? Não, mas ó, gente, detalhe importante. Só é hediondo o crime previsto na lei de crimes hediondos. Tá? Muito bem. Agora a importunação sexual. Aproveitando em novidades. A importunação sexual agora é crime. Ela era o quê? Uma contravenção penal. Agora ela é crime, mas é crime hediondo? Não. Crime hediondo é só o que está na lei de crime hediondo. Tá? Aquele chato, bêbado, nojento. Que fica querendo, que chato, sem graça. Se me livre. Pelo amor de Deus. Por isso que eu sempre odiei, é sério, eu sempre odiei balada. Um ódio. Aqueles caras tudo bêbado, nojento, ai que ódio. Deus me livre, cai fora. Eu sempre preferi ambientes mais tranquilos. Onde você dá para conversar com uma pessoa sóbria. Você acha eu perder meu tempo com gente bêbada? Cai fora. Deus me livre. Então, minha gente, agora aquele chato ou aquela chata, não é? Porque agora nós estamos vivendo um outro momento. Não é? Pode ser o chato ou chata, bêbada. Que ódio. Que ódio. Olha aqui, gente, crimes de ódio contra os bêbados. Ó, são considerados crimes hediondos, dentre outros. O roubo qualificado. É hediondo? Já parou aí. Já parou aí. Estupro. Latrocínio. Homicídio qualificado? Estupro de vulnerável? Então é a B. Peculato? Que triste. Ainda não. Corrupção? Não. Corrupção não. Peculato não. Não dá. E nem vai ser tão cedo, né? Tráfico de drogas? Homicídio qualificado? Peculato? Peculato? Infanticídio? Infanticídio também? Não, é homicídio. Aqui, a progressão de regime. Analisa as assertivas abaixo. A progressão de regime no caso de condenado por crime hediondo, atualmente, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 se for primário e 3/5 se reincidente? Sim. A liberdade provisória não é permitida? Falso. A pena para crimes hediondos será cumprida inicialmente em regime fechado? Na hipótese de não cabimento de regime menos gravoso? Já era. Para efeito de progressão de regime, o cumprimento da pena por crime hediondo ou equiparado
não é obrigatório o exame criminológico na avaliação do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos pelo condenado. Mas, uma vez exigido, tal decisão deve ser fundamentada. Aqui a súmula vinculante 26. Qual que é correta, então? É a A. É a A. Muito bem. E agora, minha gente, para fechar com chave de ouro, vou falar, o material tá bem completo, eu coloquei para vocês aí bem bacana em relação à lei de imigração. O que eu vou mencionar para vocês que vocês têm que gravar? A lei de imigração, e é o que está sendo, inclusive é o seguinte, ó, detalhe. Nós estamos enfrentando no Brasil também, agora deu uma acalmada, mas no mundo todo se está enfrentando crise migratória. Por isso a lei. Então, qual é o objeto da lei de imigração que foi aprovada em 2017, entrou em vigor agora em 2018? A lei possui caráter de acolhimento humanitário. Não pode esquecer isso. Porque ou ela vem em prova, como questão, ou ela vem na redação. E vou falar. Na redação, ela tem um caráter de acolhimento humanitário. Acolhimento humanitário. Isso. Então, pessoal, tem vários benefícios que concede ao migrante. O migrante pode trabalhar, receber salário. Olha as mudanças. Presta bastante atenção, nós estamos nos minutinhos finais. Eu vou fazer um destaque, pelo menos para a gente fazer os exercícios para fechar. Então, olha só. O migrante passou a ter direito a salário, a contrato de trabalho de acordo com a nossa legislação. Trazer a sua família para residir com ele no país, mais que isso, pode ter conta bancária e, podendo ter conta bancária, mandar dinheiro para sustentar a família que preferiu ficar no país de origem. É legalizar a situação do migrante no nosso país, acolhendo de maneira humanitária aqueles que vêm bater a nossa porta, como é o caso dos venezuelanos, né? Nós tivemos haitianos. Então, toda essa situação. Só que é o seguinte, linda lei, qual que é o objetivo do Estado brasileiro? Se esse migrante está legalizado no país e ele pode trabalhar, ele passa a ser o quê para o Estado? Contribuinte. Então, o Estado tem o maior interesse na arrecadação, porque a partir do momento que eu tenho dados bancários, que ele tem documento, que ele tem ocupação lícita, pode ficar, mas tem que pagar. Como era antes? Ah, não dou esse direito, não dou esse direito. Ele ficava aqui, ele não tinha direito a nada mesmo, dava um jeito de mandar o dinheiro para fora. Não, não, não. Vai produzir riqueza, mas tem que deixar a riqueza aqui no país. Tá? Então, essa é a ideia. Mas a lei trouxe isso, né? Direito, inclusive, à previdência, direito a acesso, pessoal, aos atendimentos básicos, educação, saúde e transporte. Mas o que cai na prova de polícia? A quem cabe essa fiscalização na fronteira? Polícia Federal. É ela que vai fazer essa fiscalização lá. Pode ser uma força-tarefa, mas cabe à PF fazer isso. Da Polícia Federal? Fronteira. Ela que faz. Fronteira. Não, a Polícia Federal é fronteira, ela fica junto. Mas a Polícia Federal cabe fiscalizar a fronteira do país, na divisa com outros países. Pode ter o GEFRON também, da polícia, como tem Cáceres, você fala, né? Tem o GEFRON que atua lá. Mas ali a PF também tá. Não é só a militar. Tá? Então, olha só. O que pode cair também é o seguinte. 3 institutos, aliás 4, repatriação, deportação, expulsão e extradição. Então, anota aí. Repatriação, resumão. Repatriação,
Aí eu destaquei os artigos para vocês, ó. Ô, gente, dá uma boa lida, mas uma boa lida mesmo nesses aqui. Ó, e já vamos fazer um combinado, hein? Nem que tocar o sinal, nós vamos terminar os exercícios. São 3 só. Para de preguiça. Para com isso. Para com isso. Vamos lá. Repatriação. Repatriação, pessoal. Vou colocar de uma forma bem simples para vocês, né? Não chega a ingressar em território nacional. Não passa a porteira. Repatriação. Não ingressa no território nacional. Não ingressa, não entra. Quando chega na fronteira, na área de fiscalização, a PF verifica que está irregular e já manda de volta. Isso é repatriar. Repatriação, não ingressa. Não ingressa. Chega na fiscalização, Polícia Federal, a Polícia Federal verifica que não preenche a documentação adequada, já manda voltar. Entendeu? Não entrou, não entra no território. Deportação. Entrada irregular. O sujeito entrou, mas está irregular. Deportação. Entrada ou permanência irregular. Às vezes ele entrou legal, mas ficou irregular. Entrada ou permanência irregular. Entrada ou permanência irregular. Novidade. Prazo para regularização. A lei prevê agora um prazo para o migrante regularizar. Prazo para regularização. Isso cai, hein? 60 dias. Prorrogado por mais 60 dias. Por mais 60. Não, 60, 60. E cabe contraditório. Perguntinha que cai em prova. Cabe o contraditório, quer dizer, ele pode se defender, dizer, não, eu apresentei toda a documentação. Perguntinha que cai em prova de polícia. Mas ele aguarda esse prazo preso ou solto? Perfeito. Sempre leva para o lado humanizado. Se é humanizado, papapá, ele vai aguardar o prazo solto. Antes da lei, aguardava o prazo preso. Então, aguarda solto. Não fala aí. Como vocês pensam? Tá? Vamos lá. Expulsão. Não, em caso de condenação. Condenação por crime grave. Crime hediondo. Né? Expulsão. Retirada compulsória. Retirada compulsória em caso de condenação por crime grave. Expulsão. Depende de quanto tempo ele tem naturalizado. Tá aqui desde os 10 anos. Não vai. Se tem mais 70, não vai. Se casou com brasileira, tem as exceções. Tá? Retirada compulsória. Retirada compulsória. Em caso de condenação por crime grave. Coloca aí. Tem exceções. Eu coloquei as exceções no material, que é essas e mais outras. Expulsão, retirada compulsória. Em caso de condenação por crime grave. Retirada compulsória em caso de condenação por crime grave. Essas medidas, essas 3, anota, são medidas de retirada compulsória do migrante. Essas 3 medidas são medidas de retirada compulsória. Essas 3 medidas, repatriação, deportação e expulsão, são medidas de retirada compulsória. Cuidado com isso. Extradição.
a extradição pessoal, dá uma olhada aqui, ó. A extradição é medida de cooperação. Não é medida de retirada compulsória. A extradição é medida de cooperação. Então, quais são as medidas de retirada compulsória? Repatriação, deportação, expulsão. Qual é a medida de cooperação? Extradição. O que é extradição? Condenado estrangeiro no Brasil, o país de origem pede de volta. Ou brasileiro preso no estrangeiro, Brasil pede de volta para que ele possa cumprir pena no seu país de origem. Temos o caso com a Itália, né? Lembra? Como é que se dá essa... Por que chama cooperação? Porque a extradição vai ocorrer entre um país e outro por meio de convenção ou tratado internacional. Princípio da reciprocidade. O Brasil tem um tratado com a Itália, mas está descumprindo. Porque o italiano está bem aqui, né? E a Itália está pedindo. Como é que é aquela frase? Mas isso... Parece que vai, né? Parece que vai. Gente, são 3. Vamos fazer sim. Nada de preguiça. Vamos lá. Olha o presidente aí. Olha isso na prova. Gente, detalhezinho da lei de imigração para a PRF. Muita atenção, porque ela pode vir como a redação da prova. Redação. Ó, bora. O presidente Michel Temer sancionou a lei de imigração. Sobre a lei de imigração são feitas as seguintes afirmações. À semelhança do Estatuto do Estrangeiro da década de 80, a nova lei está voltada para a segurança nacional? Esse é o objeto da lei? Segurança nacional? Falso. É acolhimento? A nova lei determina a existência de um visto temporário para as pessoas que precisam fugir dos países de origem, mas que não se enquadram na lei de refúgio? Sim. Essa aqui é verdadeira. É um visto temporário que trata justa para que depois eles possam legalizar a situação. A lei acaba... Não. Asilo é uma outra situação que envolve questão política, tá? A lei acaba com o refúgio, se é que as pessoas passando fome, ele não tem documento nenhum, ele não pediu antes, tá batendo na porta, pelo amor de Deus, deixa eu entrar que eu vou morrer, comendo carne podre, igual estava na Venezuela. O Brasil traz para dentro, concede uma autorização de visto temporário para que esse imigrante possa regularizar a sua situação e permanecer no Brasil. É isso, tá? A lei acaba, gente, chama visto humanitário, viu? Ó, coloca a expressão aí, visto humanitário. O visto humanitário é uma espécie de visto temporário. Como? Não, gente, para entrar no Brasil, né? Sim. Nós recebemos todo mundo. Ninguém quer receber nós. Mentira. Né? Ó, a lei acaba com a proibição e garante o direito do imigrante de se associar a reuniões políticas e sindicatos? Sim. Para especialistas, a legislação endurece o tratamento com os migrantes? Não, né, gente? Claro que não endurece. Então, qual que vai ser? 2 e 3. Entra em vigor a lei de imigração. Sobre a nova lei, elege um novo Ministério da Segurança? Nada a ver. Estabelece cobrança de taxa para o migrante? Meu Deus, mas já mal, né? Aborda a migração do ponto de vista da segurança? Burocratiza a expedição de documentos? Não. É considerada... Olha, até ele está querendo ir embora. O que é isso, hein?
Que é isso, hein? É considerada e preocupada com o quê? Nós ficamos bonitos internacionalmente, hein? Nacionalmente nós estamos ferrados, mas nós estamos bonitinhos. Olha lá. O primeiro grupo de refugiados venezuelanos chegou em São Paulo. A cidade deve receber 300 estrangeiros, como parte do programa de interiorização. Até o momento, 161 na capital paulista. Esses imigrantes estavam aonde, minha gente? Eles estavam em Boa Vista. Tudo bem. Conhecimentos. Aonde estava o povo, né? Ah lá. Vê? Lei de imigração, tudo polícia aqui, ó, as provas. No que concerne ao visto, é correto afirmar, o visto será concedido por embaixadas, consulados gerais, consulados, vice-consulados, meu Deus, quanto consulado, e quando habilitados pelo órgão competente, pelo Poder Executivo e Legislativo? Não, pode parar aí que não. O visto de visita poderá ser concedido ao visitante que vem ao Brasil para estada de curta duração, sem intenção de estabelecer residência, entre outros, no caso de estudo e trabalho. Estudo e trabalho é temporário, né? Não se concederá visto a menor de 18 anos desacompanhado ou sem autorização de viagem por escrito dos responsáveis legais ou da autoridade competente. Então, com a autorização, é possível visto ao menor de 18 anos, desde que é autorizado. O visto temporário para turismo poderá ser concedido a imigrante e seu acompanhante, desde que ele comprove recursos meio subsistentes. Nossa, que isso, gente? Estudante, coitadinho. A simplificação e a dispensa de taxas e emolumentos consulares não poderão ser definidas por comunicação diplomática, é o oposto. É justamente por relação diplomática. Alternativa? Tchau, queridos! Clique lá.